negócios mais finanças aqui no Visor Notícias. E também estamos no canal 17 da CNET Play. No episódio de hoje estamos recebendo dois convidados que têm muita coisa para trazer para a gente, o Michael e a Aline. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado, prazer, boa noite a todos do Visor Notícias. Obrigado, Roberto, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso negócio, da nossa história. Acho que vai ser uma noite agradável. Eu espero, porque já ouvi algumas coisas de bastidor aqui e a gente se empolga muito porque são assuntos que têm muito a ver com a nossa cidade, com a nossa região, talvez alguns spoilers que possam acontecer, coisas novas vindo, né? Então hoje é o dia de a gente conversar um pouco sobre isso. Mas para quem ainda não conhece, né, o Michael e a Aline, eles estão aqui representando o Porto Belo Outlet Premium. Né? Obviamente muita gente já conhece, deve conhecer. Vou começar pelas damas primeiro, né? Se tu me permite. Conta um pouco, né? Para quem talvez está meio desatento à nossa conversa, o que é o Outlet? Boa. Bom, eu sou a Aline, né? Trabalho na gerência de marketing. Tive o prazer de implantar o Outlet, o primeiro Outlet do estado. Então, só aí já dá para entender o tamanho da grandeza. Foi o primeiro? Né? O primeiro do estado. Hoje a gente completa, esse ano a gente completa 8 anos. Então, são 8 anos de história que a gente começou participando aí do turismo de uma forma, tentando encaixar entre parques, aeroportos, hotéis, e hoje a gente representa e fazemos muito bem feito o roteiro de compras como um principal destino de compras do estado. Sim. Então, a sinergia dos outlets, assim como acontece lá no mercado americano, o estudo que foi feito lá atrás para implantar o empreendimento traz justamente esse equilíbrio entre Florianópolis e Balneário Camboriú. O Porto Belo está implantado bem no meio e ele participa dessa rota incrível que o nosso estado tem, né? Sim. E é reconhecido nacionalmente para receber esse volume de turistas que a gente recebe. Sim. Então, uma hora o turista vai para o parque, uma hora ele curte a praia, e aí muitos desses dias, no final da tarde, ou o dia que está mais chuvoso, para onde ele vem? Ele vem para o Outlet, né? E tu trabalha na área de marketing. Isso, a minha área lá, eu desenvolvo toda a área de marketing, então vamos lá, parte de digital, também do offline, tudo que a gente vê de mídia do empreendimento, e Sim. também eu faço toda a parte de relacionamento entre trade turístico e o empreendimento. Então, o que a gente está sempre buscando? Novas alternativas para que faça com que, por exemplo, a pessoa que é do Paraná, São Paulo, ou mesmo tanto que a gente viu aí na temporada o Mercosul, para que eles também coloquem o roteiro de compras, o Porto Belo Outlet Premium. Sim. E o Michael, ele é o superintendente do Outlet. Perfeito. Quando eu fui convidado pelo Grupo Tacla, né, que é o proprietário do Porto Belo Outlet Premium, para implantar esse projeto, né, o Grupo Tacla é o maior grupo de shoppings do sul do Brasil. Eu já trabalhava numa outra companhia de shoppings aqui de Santa Catarina, tinha implantado outros shoppings, e quando o nosso CEO, o seu Aníbal, me convidou, ele falou, temos um desafio, que é implantar um outlet em Santa Catarina. Então, foi todo um estudo, né? Foi feito um trabalho muito forte de benchmark, entendendo o mercado de outlets americano, porque é muito novo o mercado de outlets no Brasil. Hoje tem 20 outlets no Brasil, né? Estamos falando de 2025 e tem 20 outlets. Pra você ter uma ideia, o mercado americano tem 5 mil shoppings, né? E 600 outlets. No Brasil tem 650 shoppings e 20 outlets, né? Fala de novo qual é o dado que tu trouxe. 5 mil shopping centers existem nos Estados Unidos. Sim. E basicamente 200 a 600 outlets, de pequeno ou grande porte. Sim. Né? E aqui no Brasil são 650 shoppings e 20 outlets. Então, somente 20. Poxa. Então, assim, por quê? É cultural também, né? Os outlets surgiram nos Estados Unidos para que pudesse ser um canal de desova de produtos diretamente ao consumidor e das fábricas também a baixo custo, né? Por isso que os outlets são fora de grandes centros, né? Porque o custo de terreno é um pouco mais barato, né? Então você implanta um projeto inteligente, um projeto a céu aberto, que vai fazer com que o lojista tenha menos custo de ocupação, porque não tem ar-condicionado nos malls, né? Não tem elevador, não tem escada rolante, e
a grande oportunidade que a gente entrega para o consumidor e o grande diferencial desse projeto para um shopping tradicional é que o consumidor consegue ter acesso a grandes marcas a baixo custo, com desconto. Né? É uma cláusula que a gente exige até do fabricante, do dono da marca, do nosso lojista, nosso parceiro de varejo, que ele entregue um desconto maior do que qualquer outro canal que ele trabalhe. É como se fosse uma obrigatoriedade dele. É obrigatório. Isso é uma cláusula contratual. Então, a gente tem um critério para ser o nosso parceiro lojista. Ele precisa ser fabricante ou detentor da marca e, contratualmente, ele entregar 35% de preço menor no seu produto do que qualquer outro canal, seja uma loja de shopping tradicional, seja o site, seja qualquer outro canal. Então, para entregar uma verdade para o consumidor, porque as pessoas se deslocam para comprar mais barato. Então, é correto afirmar, se o cara for lá, ele vai ter, com certeza, um preço mais barato do que numa outra loja comum daquela marca? Não sei se é a expressão comum, mas eu digo tradicional. Com todas as letras. Você entrar hoje no Porto Belo Outlet Premium, eu tenho certeza que você vai ter desconto. Às vezes vai ter desconto de 50%, às vezes de 20%, às vezes de 30%, né? Depende do produto também. Sim. Então, mas assim, a Aline até pilota uma auditoria qualitativa. A gente tem um departamento de auditoria também, que nós fiscalizamos nosso próprio lojista, justamente para que ele entregue aquela verdade que está em contrato, porque o nosso cliente, ele não é só o cliente de Porto Belo, de Tijucas, de Itapema. Ele se programa para vir lá. Então, uma família de Joinville fala, final de semana a gente vai se deslocar a X quilômetros e vamos até o Porto Belo Outlet Premium, porque eu quero comprar um tênis da Adidas mais barato do que na loja do meu shopping aqui. Sim, né? Porque, igual a Aline falou, o público hoje, ele deixou de ser o nosso público regional, né, ou aqui da cidade. É gente acho que do sul aqui, da América do Sul toda, Sim. né? Com certeza. Quanto canto aí, né? E até por estar, né, na estrada, na BR, ela faz essa ponte entre muitas cidades, e no caso BR-101 estados, né? E justamente, estrategicamente, nós estamos lá para poder fazer isso daí. Então, o nosso público, até o Michael falou rapidamente, o nosso público ele não está localizado como o shopping center atende aquela cidade em específico, é normal do negócio, do mercado de shoppings, você ter um raio ali menor de atendimento. O nosso raio de atendimento primário é 150 quilômetros. Vocês conseguem medir isso? Sim. Isso quer dizer que a pessoa, por exemplo, ela viaja até 1h30 para chegar num empreendimento de outlet center. Olha. Isso é um dado brasileiro, tá? É um dado do mercado de outlet centers, onde a gente também faz parte da diretoria, inclusive, né, Michael, do segmento de outlets da Associação Brasileira de Shopping Centers, então, que também tem o segmento de outlet centers controlado aí no Brasil. Então, são pesquisas, dados realizados, inclusive, com empresas muito sérias nacionais. Então, essa medição já existe, Santa Catarina também está nesse radar. Pô, que legal isso aí, né? Muita coisa acontece e nem imagina, né? Porque tem muito estudo por trás de uma instalação de um empreendimento desse, e não é uma coisa que de um dia para o outro alguém nasce, acorda e diz, vou montar esse... Verdade. Cara, não sei se pode contar, mas uma coisa que me chamou muita atenção, esse dado que tu trouxe, né, sendo falado lá na Alemanha, e o pessoal ficou impressionado. Pode falar sobre isso? Pode, claro, sim. Conta então essa, que eu achei legal essa... Então, assim, o shopping tem 8 anos de porta aberta. A gente entrega essa verdade para o nosso consumidor, aquilo que você falou, Roberto. Você pode ir ao Porto Belo Outlet Premium hoje como cliente e você vai encontrar descontos. Isso é fato. Eu vou pegar um exemplo prático. Se eu for numa loja da Nike, num lugar e for lá... Esse é um caso muito específico da Adidas, né? Adidas, então, Adidas. A Adidas é a loja diretamente da Adidas, não é uma franquia, né? Então, para ela escolher estar conosco, ela entrou já no terceiro ano do empreendimento. Sim. Né? Então, o shopping já tinha uma musculatura de venda, já tinha um destino já, né, do Mercosul, e aí a Adidas implantou a sua unidade, tem 650 metros quadrados de loja. Que é da Adidas mesmo. Da Adidas mesmo. Isso é aprovado na Alemanha. Então, assim, é uma decisão Adidas Brasil, mas a Adidas Alemanha precisa falar assim, ok, vamos abrir uma loja de outlet, porque também ela precisa produzir para outlet, que é o Made for Outlet. Então, o sucesso de um varejista nosso também se dá a que tipo de produto que ele entrega. Né? Então, um exemplo, tem uma loja lá que fabrica camisa.
né? Ela fabrica uma coleção para a loja tradicional de shopping. Mas sobrou um tecido. Ela cria um outro produto específico que não vai como lançamento de coleção, mas é um lançamento para outlet. Né? Então, o que diferencia às vezes? A camisa que foi para o outlet não tem um bolso, ela não é costura dupla, é um outro tipo de botão. Sim. E no caso da Adidas, como eles têm muitas lojas de full price no Brasil, o que sobra dessas lojas vem para a loja de outlet, né? Mas também desenvolve produtos específicos para outlet. Ah, né? Tem também isso. Tem. E aí a gente vem, desde o 3º ano com a Adidas, crescendo 2 dígitos todo ano em venda. E, mas isso aconteceu nessa temporada porque o Mercosul invadiu Santa Catarina. Não. Esse é um trabalho também estratégico, muito inteligente que a gente faz, de trabalhar. A gente trabalha desde antes do shopping abrir, há 8 anos atrás. A gente é parceiro dos Conventions Bureau, seja ele da Costa Esmeralda, seja ele de Balneário Camboriú, seja ele de Itajaí, seja ele de Florianópolis, né? Então, assim, o dono da pousada, o gerente do hotel, o guia turístico, ele já é nosso parceiro há 8 anos, né? A gente entrega um conforto, uma comodidade para esse motorista da van, para o guia turístico lá no Porto Belo Outlet Premium, para quando o turista que está aqui em Bombinhas ou na região, ou em Florianópolis, fala assim, hoje eu não estou afim de ir para a praia. Onde a gente vai? Vamos para o Porto Belo Outlet Premium. Então, fez com que culminasse em janeiro deste ano, 2025, que a Adidas, nossa, bateu o recorde de vendas da América Latina. A gente está falando de uma força gigantesca de venda que bateu São Paulo, né? Vamos falar, São Paulo tem grandes shoppings, São Paulo tem uma população de 23 milhões de habitantes, sendo que o nosso estado tem 7 milhões de habitantes. Bateu Cidade do México, bateu Buenos Aires, bateu Santiago, né? Então, assim, eu até brinquei outro dia falando com o nosso prefeito aqui, o Joel de Porto Belo, eu falei assim, tu é campeão da América, tu ganhou a Libertadores, né? Porque não só a Adidas, mas a ASICS também, a Carter's também, né? E outras marcas, são 23. Né? São números que até a gente olha e fala, uau, que trabalho, que orgulho, né? Com certeza. Porque eu tenho um dado aqui, nós recebemos o pessoal da Starbucks Brasil, né, a semana passada, querendo também conversar um pouquinho, enfim, eles vão implantar algumas novidades. E a nossa loja, em Porto Belo, ela é a 2ª loja em vendas no Brasil inteiro. A única... A de Porto Belo? Starbucks aqui. Caramba. Então, a única loja que está na frente da gente é dentro do aeroporto de Guarulhos. Nossa. Que é um aeroporto internacional, o maior aeroporto internacional da América do Sul. Então, e nós estamos em 2º lugar no Brasil inteiro. Então, são números, o Michael falou da ASICS, mas é Carter's Brasil. A Carter's é uma marca de roupa infantil, é uma marca americana. Levi's bateu o recorde no nosso Porto Belo. Fila, que é uma marca italiana, né, esportiva, também bateu o recorde no nosso Porto Belo. E aí a gente está falando de marcas brasileiras também que tiveram. Live é uma marca fitness aqui de Jaraguá do Sul, uma marca que é um sucesso, um produto começou em Jaraguá, mas ela está no mundo já, né? É verdade. Olha só. Né? Então a Carter's, Karsten, a Karsten, que é, né, Camas e banho. Né? Altenburg, uma outra marca aqui, nossa, catarinense também, tendo as primeiras lojas em venda aqui em Porto Belo. Olinha, agora eu vou te provocar uma reflexão aqui e que depois também tu pode entrar nessa conversa, né? Claro que a gente sabe do potencial da nossa região, a gente também sabe, né, da conjuntura que se teve para com que as coisas acelerassem e acontecessem. Mas a gente sabe que não para por aí. O negócio ele está andando de uma maneira que a cada pouco novos elementos aparecem e faz só com que a gente aumente, né? E vocês, com toda essa experiência, né, olhando tudo que aconteceu agora recente, 8 anos de história, tem uma expertise muito grande, né? O que vocês enxergam, assim, daquilo que acontece no nosso entorno, que são pontos positivos para fazer com que isso esteja nesse momento tão em alta, né? E me parece que isso não tem como voltar mais, daqui ele só vai continuar crescendo, né? O que tu atribui, assim? Nós estamos nos preparando para isso, mas eu acredito que
para o Porto Belo houve uma preparação prévia. Sim. Né? Então, a gente passou por aquele momento de pandemia, 2019, 2020, e lá naquele verdade, momento, nós estávamos recém-abertos. É verdade. Recém-abertos. Caramba. E assim, nós tivemos uma questão positiva naquele momento, a gente tem que olhar alguns pontos positivos, e a nossa arquitetura foi um dos pontos principais, porque Sim. as pessoas... Favoreceu. Claro, as pessoas não queriam ficar em ambientes tão Aham. fechados. Claro, jogou a favor de vocês, né? E aquele estresse daquele momento, houve muitas pessoas que procuraram um empreendimento para curtir um pouco, passear com a família, trazer o seu cachorro, porque nós temos também o principal pet park do estado, ele é o maior pet park hoje do estado, está lá dentro. Estacionamento gratuito, todos os serviços que nós temos, a gente tem um fraudário, né? Segurança, nós temos um posto de combustível. Nós temos agora, recém-implantado, vai fazer 1 ano, daqui a pouco, o maior eletroposto do estado também está com a gente tem uma parceria com a VEG. Ali? Está ali dentro. Olha. Nós temos ali as máquinas mais rápidas do estado, não tem em nenhum lugar que você for, não tem em Florianópolis, não tem em Balneário Camboriú. Aqui em Porto Belo. Em Porto Belo, na BR-101. E com a gente, com segurança, Sim. com manutenção, né, Maicon? Com Perfeito. limpeza. Essa eu não sabia que tinha esse posto aí Todo dia. de abastecimento elétrico. Sim. E eu acho, então, assim, na minha visão, o Maicon vai poder falar muito mais estratégico, mas eu acredito que a gente lá atrás construiu um empreendimento que hoje a gente consegue ter esses resultados que a gente está vendo, tá? Sim. Então, nós somos incansáveis em trazer novas marcas, porque trazer uma nova marca para o empreendimento é trazer um novo público para conhecer de novo, ou conhecer aquela marca e estar vendo as outras também. Nós temos aí um paisagismo incrível. Quantas árvores nós temos? 517 árvores nós temos no nosso terreno. Ô, louco. Sim. E boa parte delas é olha. dentro do passeio. No né? mall, né? Nos corredores, nas passeio. lojas, isso. Então, isso faz também a diferença de estar dentro de um ambiente fechado, um ambiente aberto. Você passa, tem passarinhos. Então, Não, ele é bem conectado, assim, com a natureza ali, né? muito. O lugar ali em torno, tem muito mato também e tal, né? Sim. Então, hoje não, de 5 anos para cá, a gente olha a parte de experiência com mais atenção, sabe? Então, são detalhes a cada ponto do empreendimento. Voltando de novo no segmento pet, nós temos em todo local, por exemplo, vários locais, o saquinho higiênico, para você ter a comodidade com o seu dog. As meninas do saque, elas são treinadas para quando ela vê uma família com um cachorrinho, elas entregam lá um kit de boas-vindas. Então, tem um snack de um parceiro nosso, tem bolinha para o cachorro brincar, tem uma bandana para o cachorro vestir. Então, sabe quando a gente olha para os detalhes? Tem um carinho, né? Tem um carinho especial. E além disso tudo, a gente tem alguns grandes eventos, né? A gente dá oportunidade também no Porto Belo para pequenos, né? Que estão começando a empreender. Né, tem o Street Market, que é um projeto que a Aline desenvolveu, super legal. Como é o nome? Street Market, que é trazer pequenos artesãos né, que estão começando agora, querem empreender e talvez não tenha capacidade de locar uma loja, né, mas a gente dá a oportunidade a cada 2 meses de ter nesse evento chamado Street Market, que ele possa ir vender sua mercadoria lá, né, num ambiente muito profissional, né, num ambiente que já é destino das pessoas. Ele é vizinho da Leves, por exemplo. Quando que uma pessoa que tem um @no Instagram, vendendo pelo Instagram, por exemplo, vai ser vizinho de uma Leves? Então, e o legal disso é que surgiu novos negócios para o outlet a partir disso. Ah, é? Tipo o quê, assim? Uma pessoa que houve ali, ela empreendeu dentro do Street Market e virou lojista nosso. Olha. Então, são oportunidades que pode acontecer. Isso conversa muito com a economia local, né? O Isso. Screen é um grande defensor disso, né? Isso. E uma coisa que eu acho legal, assim, que eu já vi várias vezes, já fui a alguns eventos, eventos da comunidade e eu do Convention, que eu já fui eventos lá também, que vocês recebem e a gente percebe o cuidado. Que o lugar lá já é bonito, né? Sim. E um lugar Tem gostoso. uma arquitetura diferenciada. O que eu acho legal, assim, é aberto. E daí tu pode, né, dar uma volta. Não se preocupa só com a compra, né? Tu pode observar detalhes. A compra é consequência. Então, esses eventos que acontecem, né, são eventos que atraem pessoas, claro que a gente também conhece, né, mas a gente vê essa preocupação, esse interesse também pela comunidade local. E isso é uma coisa que eu acho bacana.
a gente percebe que claro, é um negócio, mas também é uma relação com a comunidade, né? Estabelece isso, né? Eu acho que o último evento é um último grande evento, né? Presente para Santa Catarina, né? Nós trouxemos a primeira vez para o estado e foi aí uma negociação realmente da nossa empresa, da Tacla, com o operador, o Van Gogh. Não sei se você esteve lá, mas foi um evento onde a gente preparou quantos metros quadrados? 400, 500 metros quadrados de sala. Tá? Teve um preparo construtivo para aquilo, para que fosse aí toda uma paginação para trazer um museu tecnológico, porque não era um museu com telas pintadas e tal, mas era toda a projeção mapeada de salas que traziam para o pessoal de Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Florianópolis, pela primeira vez, ter contato com as obras de arte do Van Gogh. Então, o que pra gente foi incrível é que nós lançamos as vendas um mês antes, para fazer a pré-venda. Dos ingressos. Sim. Dos ingressos, isso. E nós fomos o maior vendedor de ingressos da história do evento no Brasil. Aqui. Porque Santa Catarina, e aí o gancho que você me deu aí de falar com a comunidade, Santa Catarina é um estado que consome cultura. Diferenciado. Tá? Sim. Então as pessoas saíam de Blumenau, Jaraguá, Criciúma, sei lá. Caramba, vejo de longe. Chapecó. Porque e assim, muitos relatos de eu fui em São Paulo nessa exposição, agora eu quero levar meu filho, minha família para ir aí, que massa que vocês levaram. Então é sobre isso, sabe? É sobre ter também coisas que não podem acontecer em qualquer lugar, mas acontecem dentro do nos enche de outlet. orgulho trazer o Van Gogh, impressionistas para cá, além de ser toda uma tecnologia e as pessoas têm oportunidade de cultura de Van Gogh. É que nós não somos capital, né? Nós não somos a maior cidade do estado, que é Joinville, nós somos capital, que é Florianópolis, e a gente conseguiu trazer, através do Porto Belo para Porto Belo, para toda Santa Catarina, uma exposição inédita, né? Então, o shopping, o nosso outlet, ele é mais que shopping, ele é mais do que compra, ele é experiência, ele é conteúdo, né? Ele entrega uma embalagem diferenciada, né? De passeio, ele é uma conveniência para quem está na BR-101. Isso aqui a gente brinca até, né? Que é uma avenida, não é mais uma BR, né? Porque tem muita gente que mora em Itajaí, mas vai resolver um negócio em Florianópolis, faz um bate-volta, e às vezes o cara precisa fechar um negócio, ele para no Starbucks, ele entra na sala, na área de vendas do Starbucks, senta lá com conforto, toma seu café, dispara seu e-mail, vai ao banheiro, né, abastece seu carro, seja ele no posto Juninho com o combustível tradicional, álcool ou gasolina, etanol ou gasolina, ou se ele tem um carro elétrico também no nosso eletroposto, né, também compra, se alimenta. Então virou uma conveniência. Tem muita coisa. Eu vou te contar duas coisas. Primeiro, a minha esposa trabalha em Tijucas e ela vem, a gente mora em Itapema. Sim. Então ela vai e volta. Volta e meia, ela chega com uma sacolinha. Né? Aí eu já sei onde ela passou. Mas eu tenho uma coisa que gravou. Meu sobrinho, ele é do Mato Grosso, né? E ele tá morando em Cáceres. E ele veio passar conosco as férias no final do ano. A primeira vez que ele foi no Starbucks, que era uma vontade dele, foi no Starbucks ali de vocês. Então, quer dizer, são coisas que parece ser um negócio, mas também é uma realização de sonho, vamos dizer assim, né? Com certeza. Esse evento que vocês fizeram, ele se conecta com o que tu falou, né? As experiências, mas também essa relação que vocês têm, eu vejo que ela é genuína com a comunidade, porque não é só o CNPJ, né? A gente estava falando há pouco, a participação de vocês dois diretamente em entidades que promovem isso no nosso município. Sim. E que não é só vocês que ganham, né? Não, toda a comunidade, toda a região ganha com isso, né, cara? Então são coisas muito legais, né? Nós somos, o Porto Belo Outlet Premium é o maior empregador do município de Porto Belo. E não vai parar por aí. Nós estamos acelerados lá com uma obra de expansão. Então, assim, de novo, né, comentando com o secretário de Desenvolvimento, com o próprio prefeito, né, a gente também tem shopping em Itajaí, né, Itajaí Shopping, então, comentando com todas essas lideranças aí, seja política ou da economia, né, nós vamos trazer para Porto Belo agora na expansão 4 salas de cinema, mais 3 novos restaurantes, e vamos trazer a loja da Mizuno e a primeira Under Armour de Santa Catarina, uma marca americana que está focada no basquetebol, no CrossFit, né, que tem como ícone da marca o Stephen Curry lá, que é um grande jogador de basquete, campeão aí com... Então, assim... Quem é cinema?
Sim, 4 salas de cinema. Que legal, cara. Quem no passado poderia, e eu lembro quando eu fui a primeira vez lá no terreno, né, e falando com algumas pessoas que já é do mercado, que a gente conhece, que, né, assim, vocês são loucos, vão montar um shopping no meio do nada. Vão montar e um outlet ainda, que é totalmente diferente. Mas, claro, teve uma série de estudos para que isso acontecesse. Sim. E esse carinho, esse cuidado que a gente tem, tanto na estratégia, mas com as pessoas também, né, faz com que a gente agora evolua para uma expansão. Vem aí mais 6 mil metros quadrados de área bruta locável, que são mais lojas. Hoje são quantas? Hoje nós temos 25 mil metros de área bruta locável. Agora vem mais 6 mil, né, com cinema, com Mizuno, com Under Armour. Tem aqui em Joinville uma grande companhia chamada Deller. A Deller tem 147 anos. Talvez é um dos maiores fabricantes de camas de banho do Brasil, uma empresa super tradicional, que não é varejista. Mas uma empresa de 147 anos vai montar sua primeira loja, a primeira loja vai ser conosco. Então é um orgulho super legal. Por quê? Porque a nossa plataforma de negócios faz sentido para essa indústria. Eu lembro que no primeiro ano que eu entrei no Grupo Tacla, né, e o empreendedor falou, como é que vai ser a nossa estratégia? Eu gastei sola de sapato, literalmente, visitei mais de 300 indústrias, seja aqui em Santa Catarina, que é um polo muito forte na região de Brusque, no Rio Grande do Sul, perto de Igrejinha, um polo calçadista muito forte, Minas, Cianorte, no Paraná, que é um outro polo têxtil, né, a gente foi bater na porta, literalmente, dessas indústrias, assim, você tem um produto maravilhoso, como é que você distribui o seu produto? Eu tenho 70 representantes do Brasil, eu vendo no canal Multimarca. Está na hora, não tem volta. A indústria precisa se tornar varejista. Isso é uma tendência. Né? Por quê? Porque a gente também estuda muito, eu e a Aline, a gente estuda muito, a gente visita a NRF em Nova York e outros eventos do varejo, para levar esse industrial, fala assim, tem uma oportunidade para você, você pode virar varejista. E aí é um orgulho hoje a gente andar no nosso mall e ver que tem muita indústria que só trabalhava no mercado multimarcas, o representante com a pastinha embaixo do braço vendendo seu produto nesse Brasilzão, mas hoje não, hoje ele tem uma loja e a fila é do Grupo DAS. O Grupo DAS tem no seu portfólio Fila, New Balance, que está conosco também, Osklen, Umbro, e aqui da cidade de Saudade, de Santa Catarina. Ninguém sabe. Mas a gente foi lá, bateu na porta deste grupo, quando eles conquistaram a marca italiana Fila, para desenvolver essa marca no Brasil, e falamos, vamos montar uma fila no Porto Belo Outlet Premium. Hoje, a primeira fila do Brasil foi no Porto Belo Outlet Premium. Hoje tem mais de 25 lojas da fila no Brasil. Né? Então a gente também é parceiro desta indústria, para que ela possa, através da nossa esteira, nossa estratégia, se desenvolver como varejista. Né? Oportunidade para o pequeno artesão que virou varejista, e tem um case muito gerador legal. De emprego, arrecadador de impostos. Com certeza. Né? Às vezes o pessoal fala, pessoal, não, a gente tem um compromisso que é de páginas. Sim. Social, econômico, de desenvolvimento, né, de entrega, de ser o desopilar ali quando eu estou em crise, como foi a pandemia, eu vou nesse oásis que é o Porto Belo para... São mais de 12 marcas que tiveram a primeira operação com a gente. Né? A gente já fez esse levantamento e é muito legal. E o Michael comentou marcas daqui. Um case muito que todo mundo conhece, então é bem legal, mas a Brad King. A Brad King, ela montou a loja com a gente, né? O ano passado ela expandiu a loja, tá? De tão legal que foi. E até o pessoal até nos relatou. É uma loja vitrine. As pessoas passam, consomem e depois ligam. Viu, quero montar na minha cidade. Aquela franquia dessa. Olha aí. Sabe? Então, o Marco comentou de alguns eventos. Isso é uma tendência absurda. Eu estive na BF agora, que aconteceu. A BF é o maior encontro de franquias do Brasil, onde passa todo mundo lá, inclusive a Brad King está lá também, vendendo franquia. Eu acho isso o máximo. Me dá orgulho, né? Você vê Com alguém certeza, daqui. Coisa da Eles gente, são né? nossos vizinhos. Sim. Literalmente vizinhos. Vizinhos, né? E estavam lá, trabalhando que nem doidos, né? E a gente vê outras indústrias fazendo esse caminho de varejo, porque acaba que tem vários canais de venda, né? Hoje em dia, a internet, inclusive, é um deles, mas as marcas não vivem sem o físico.
Existe uma sinergia, aquele papo que um mata o outro, aquilo já caiu por terra. Não existe um sem o outro. E eu vou te dizer o seguinte, todas as vezes que uma marca, isso é números trazidos pra gente, tá? Que uma marca abre uma loja naquela localidade, então vamos lá, Fila abriu uma loja, ASICS abriu uma loja, ela aumenta as vendas no digital dela também. Em média, 30%. Olha. Por quê? Porque é o momento da pessoa ter contato com a marca, de você pegar o produto. E isso a internet não vai conseguir entregar tão cedo. Então, essa sinergia faz todo sentido. E as lojas ainda conseguem usar os empreendimentos de alta como o nosso como um hub, na verdade, de envio, porque acaba ficando mais barato. Você usar aquele estoque, por exemplo, vamos lá, em Porto Belo, você enviar para Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Paraná. Do que enviar para Salvador. Acaba sendo um canal de distribuição deles. Sem dúvida. Exatamente. Olha, eu quero aproveitar um pouco da tua experiência e vamos imaginar que muitas pessoas que nos ouvem, nos assistem, elas ainda não têm uma loja, né, lá no Outlet. Mas muitas vezes já pensaram nisso. Né? Ou daqui a um pouco ela está mais focada no digital, ou daqui a um pouco ela está numa loja, numa avenida. O que tu diria para ela para dizer assim, cara, essas oportunidades aqui, tu vindo para um ambiente igual ao nosso, tu vai ter, que talvez um ambiente comum não teria, assim. O que tu elencaria para uma pessoa que está em dúvida? Justamente esse assunto é até mais o Michael, eu vou passar a bola para ele. Mas, inicialmente, a gente, no Outlet, né, Michael, a gente conversa com indústrias. Sim. Esses são os nossos lojistas. Ela precisa ter um poder de produção alto, porque as vendas são parrudas também. Sim. Né? Então, o volume de pessoas, como a gente estava falando lá atrás, no início da nossa conversa, o nosso ambiente é um pouco mais amplo do que uma loja situada numa cidade, né, de rua ou numa loja de um shopping center. Então, o primeiro passo vai ser indústria. Sim. Esse pequeno varejista, vamos falar assim, não é pequeno para diminuir. Não, mas entendi. O pequeno varejista. Eu tenho uma loja multimarcas de camisas. Né? Na cidade de Itapema, ou Porto Belo, ou seja, em Xanxerê. Né? Eu posso ir para o Porto Belo Outlet Premium? Não. Eu sugiro que ele procure um exemplo no nosso Itajaí Shopping. Né? Porque lá ele vai ser um revendedor de N marcas. A gente tem também, a Aline também é a nossa gerente de marketing lá, vou ter o histórico de desejo do meu cliente. Você vende camisa? As pessoas gostam da marca X. Então, procure o representante dessa marca, tenha ela no teu portfólio, que você vai ter sucesso no nosso shopping. Né? Mas é um shopping tradicional. Porque, como tem um atravessador entre a fábrica e o consumidor final, que é este lojista, que não é a indústria, que não é o dono da marca, ele não tem margem para dar desconto. Um exemplo, no nosso pool de lojas, a gente tem 120 lojas, né? Eu tenho a Levi's, que é a Levi's, a Adidas, que é a Adidas, não é a franquia da Adidas, é a Adidas, a gente tem a Guess, a americana Guess, a gente tem a Estúdio Z, que é uma companhia parruda, pesada, sim, a QMais Outlet, que tem 8, 9, eles são muito inteligentes na operação deles, porque o proprietário da QMais, ele tinha transportadora e transportava para grandes âncoras, como Renner, como C&A, como Riachuelo, e nessa batida de levar produto até uma loja, um shopping, e o retornar do que sobrou de uma coleção de inverno ou de verão, ele começou a comprar essas mercadorias e montou a QMais Outlet. Então, comprava por um preço menor e revende num ambiente adequado, que é o nosso outlet, né? Então, você vê que são marcas parrudas, né? Empresa em companhias muito grandes, né? Aproveitar essa oportunidade e claro, vocês já deram essa entrada nesse assunto. O Outlet, ele faz parte de um grande grupo, uma grande empresa que tem seus vários braços, seus vários negócios, né? Mais ou menos isso, né? Isso. O grupo Tacla, Tacla, ele existe há 80 anos, né? Ele começou lá nos primórdios com tecido, com fábrica de camisa. E de onde que é o grupo Tacla? De Curitiba, no estado do Paraná, né? E desenvolveu seus primeiros centros comerciais. Hoje o grupo tem 12 empreendimentos, sendo 2 outlets, o Porto Belo Outlet Premium, que é aqui na cidade de Porto Belo, e o City Center Outlet Premium, que é na Grande Curitiba, na cidade de Campo Largo. Os outros 10 empreendimentos são shoppings tradicionais. Sim. Alguns de grande porte, outros de menor porte. Mas isso é importante, assim, quando um varejista ele quer
escalar, quer crescer, procurar companhias que têm know-how. Sim. Né? Conhece bem. Né? Que sabe fazer a gestão. Porque a gente sempre brinca, assim, às vezes a gente recebe algumas ligações, fulano vai montar um shopping. Eu falei, aonde? Né? Então a gente tem dados, a gente conhece os varejistas, né? Hoje eu posso pegar o telefone e falar com a diretoria da Adidas, né? Talvez um outro não consiga ter esse acesso. Né? Por que a gente tem esse acesso? Porque é uma companhia já de 80 anos. Né? Que tem um know-how, tem uma expertise, né? E a gente se sente muito confortável às vezes, muitas vezes eu já, nessa nosso histórico, né, de profissional de varejo, de sentar na nossa mesa, uma família, né? Às vezes lá no Itajaí Shopping, o cara fala assim, que legal, tenho um sonho, eu quero montar uma loja X. Eu falo assim, quanto você tem dinheiro? X. Eu falo, investe em outra coisa. Tu não tem experiência do varejo. Né? Então, o teu sonho vai virar um pesadelo para você, né? E para mim. Porque eu vou ter que fazer, e para a Aline também, porque a gente vai ter que fazer uma gestão de alguém que não né? A pessoa tem uma outra profissão e da noite para o dia já aconteceu, eu me aposentei agora, tive 40 anos de Caixa Econômica e agora eu quero montar uma loja. Eu falei, cara, vai na tua linha, que é a linha financeira. O varejo é outra pegada. O varejo ele é maravilhoso, porque dá um dinamismo para nós como profissional, ele te entrega uma margem maior, né? Hoje, um bom varejista que cuida bem de suas lojas tem um retorno financeiro muito legal, mas tem N nuances, né? O digital, né? A coleção que venceu, e aí o que eu faço com o estoque? Não, é muito difícil. Então, é um segmento que contribui muito para o PIB, mas ele é muito profissional. Sim, a Aline comentou, a Tacla é a maior do sul do Brasil? Sim, maior do sul do Brasil com 12 shoppings. E vai vir um 13º aí. E pode vendimento. A companhia tem já terrenos e projetos, né? Vai sair mais um em Curitiba. Então, né, também tem um momento diferente, pode ter aquisições, né? A gente não para de olhar para Santa Catarina também. Então, o meu papel e o da Aline aqui é ser o olhar da Tacla em Santa Catarina. Então, a gente também tem olhado algumas oportunidades em Santa Catarina, alguns mercados, porque a gente tem aqui, eu sempre brinco, né? O pessoal fala futebol. Existe o futebol de salão e o futebol de campo. Né? O Itajaí Shopping é um tipo de equipamento, o Porto Belo é outro tipo de equipamento. Sim. Os dois são shoppings, mas um é outlet, outro é shopping tradicional. Assim como o futebol. Sim. Não é porque você joga bem futebol de salão que você vai jogar bem futebol de campo. Né? Então a gente tem são coisas diferentes, né? Mas é futebol. Sim. Né? Então, e é shopping. Né? Então a gente consegue olhar para Santa Catarina sob os dois prismas. Sim. Né? De ver oportunidade aí também. Para as marcas isso é muito legal, porque você acaba tendo um portfólio de oportunidades para as marcas diferenciado, né? Então você consegue atender uma Adidas Brasil e daqui a pouco ter uma Adidas num outro shopping, como a gente tem no Palladium ou em outros shoppings que nós temos em Curitiba. Uhum. Então acaba que quando você está num grupo forte como a Tacla, quando você recebe o varejista ou uma marca, você consegue olhar de cima e falar, olha, no sul do Brasil, a gente tem os melhores empreendimentos. Você pode estar em Paraná, você pode estar em Santa Catarina, nos mercados pujantes que nós somos, né, aqui no sul, e com shopping centers incríveis, de ponta, né? Vou contar uma história muito legal agora que aconteceu na semana passada. Tem uma marca super bacana de moda praia aqui, da região de Ilhota, né, super bacana, eles são super competentes, assim, uma marca catarinense também, isso é importante a gente frisar, que é a Banca Panca. Uhum. Então, eu busquei a Banca Panca para trazer uma loja para outlet. Então, fui lá, apresentei o portfólio, falei do Porto Belo Outlet Premium, eles já conheciam, porque, né, nesses 8 anos que a gente está aqui, e aí, qual foi a alternativa que nós criamos para a Banca Panca crescer e alavancar o seu número de lojas? Ela não tinha volume de produção ou de sobra de estoque para ter uma loja no Porto Belo. Qual a alternativa que nós criamos? Criamos para ela foi para o Itajaí Shopping, montou uma boutique super bacana conosco, inaugurou, está super feliz, me procurou novamente e falou, Marco, eu preciso escalar. Né? Agora a minha fábrica está crescendo, não é a hora ainda de ir para Porto Belo, porque eu preciso ter mais volume ainda. Eu falei, mas é a hora de você atravessar fronteiras. Semana passada, ela está assinando o contrato com o nosso outro shopping, o Jockey
Jockey Plaza Shopping em Curitiba. Olha, e vai ter uma Banca Panca em Curitiba, né? Olha. Um mercado que é maior, talvez até do que o de Itajaí, né? Então ela começou a ganhar o mundo, né? Bom, então, de uma certa maneira, vocês podem apoiar o produtor local a ampliar o seu crescer, horizonte. porque a gente tem uma plataforma para ele. Sim. Né? Assim como já aconteceu de não só a gente, nas nossas conversas com esses varejistas, de levar ele para outros mercados, como Foz do Iguaçu. Tem um caso muito bacana aqui que vai inaugurar conosco. O Ovelheiro. Né? O Ovelheiro, Sim. ele está na nossa região, ele vai inaugurar conosco, né? Mas inaugurou uma loja belíssima, um restaurante no nosso shopping em Foz do Iguaçu. Olha aí. Né? Então, por ter essa plataforma de negócios, né, essa possibilidade de escalar, quando a gente recebe um lojista profissional que tem capacidade de crescimento, eu tenho N cidades a oferecer para ele. Imagina. Né? Então, às vezes as pessoas não sabem que a gente escala marcas daqui para outros lugares. A Facchini é outro caso. Sim. A Facchini, ela começou com a gente, uma indústria, né, que tem algumas marcas no guarda-chuva deles muito importantes. Aqui Uma delas é legal, por que exemplo, é a a Angel. Angel. Né? Não sei se você... Sim. Né, a Angel é dela, mas ela tem umas 4, 5 marcas muito importantes lá. Ela começou com a gente e hoje ela está lá no City Center, que é o nosso outro outlet no Paraná. Olha aí. Então, esse intercâmbio de Vai possibilidades, acontecendo. como o do Paraná, já veio para cá também. E a Facchini, Né? que é muito interessante, que é uma Sim. indústria catarinense, né? Montou a sua loja de outlet conosco, uma linda loja, o produto deles é maravilhoso. Foi para o nosso outro outlet em Curitiba. E que legal, porque eles testaram isso conosco, deu certo, e abriram em São Paulo, num outro legal. outlet, no legal. Catarina. Então, legal. eles estão num outlet que a gente admira bastante, como o que é em São Paulo, né? Chamado Catarina. Fashion Outlet, e a Facchini está lá. Então você vê que, olha o nosso papel, né? A gente trouxe uma oportunidade, né? Eu lembro quando eu conversei com o CEO da Facchini, ele, eu estou na dúvida porque eu sou da indústria, né? Eu sei trabalhar com representante, eu mesmo no multimarca, será que vai dar certo? Eu falei, tenho certeza que vai dar, né? Vamos criar um projeto juntos, e ele começou essa loja aqui conosco. Sim. Você vê que ele já está... Despertou a oportunidade, identificou a necessidade dele, né? Em outras... Sim. Porque a gente foi lá provar para ele que ele, como indústria, precisa, não tem volta. A indústria precisa se tornar varejista, né? É uma Para ganhar tendência. escala, para ter mais margem, a venda direto para o consumidor. Ele tem Sim, contato com o consumidor e ele Sim. também acaba sendo um laboratório o varejo para ele, né? Claro As que- indústrias que têm essa inteligência, ela olha, usa o varejo como laboratório para identificar o consumidor, desejo, coleções, inclusive o visual merchandising dentro da loja, porque acaba que é realmente uma oportunidade dele entender para depois replicar para o resto do Brasil. Sim. Então é bem interessante. Paulinho, agora uma curiosidade. Como é trabalhar, tu que explora todas essas possibilidades, né, do marketing, com grandes marcas nacionais e mundiais? Como é que é trabalhar com isso e se tem muita regra? Como é que funciona? Tem. Não, e cada marca tem a sua, né? Então, eu e o meu time, né? Sim. Ninguém faz nada sozinho, tem um time bem legal, sempre tá em contato. É um triângulo, na verdade. Então, é o empreendimento em contato diretamente com a diretoria de marketing ou de expansão, e o gerente da loja. E esse papel do gerente da loja é diferente de shoppings tradicionais, Sim. onde o dono está muito próximo, que também é uma vantagem, tá? Não tem um melhor que o outro. Sim, Tem são modelos diferentes. Isso. Mas o gerente, ele acaba fazendo o papel de dono. Então, a proximidade da equipe com o gerente, com a gente se aproximando com o pessoal lá de São Paulo, geralmente São Paulo, né? Que são os escritórios, faz com que o negócio cresça. Então, quando eu falo isso, é uma negociação, por exemplo, olha, vamos fazer uma campanha de Black Friday. A gente começa a negociar a Black Friday em agosto. Caramba. E a Black é o último final de semana de novembro. Sim. E por quê? Porque a gente começa, junto com esse pessoal, planejar quais linhas de produto eles vão conseguir jogar lá embaixo o preço. Porque é assim, você já é outlet. Você está o ano inteiro com desconto, porque eles passam 365 dias do ano com desconto, seja ele é variável, claro, tem época do ano que é outlet mais 30, tem época do ano que é 70. E na Black tem que ter 70. Então, a gente começa essa negociação para que depois, lá na promoção da Black, lá uma semana antes, mais ou menos, a gente consiga entregar para o cliente final
o que ele espera. Porque a espera é gigante, né? Você Imagina. quer a melhor da melhor oferta. Então, sem planejamento, não dá. Então, é uma aliança bem forte, mas eu preciso fazer esse triângulo. Não Sim. tem só eles lá em cima. Tem a gente conseguir pegar esse gerente e sensibilizar ele, porque ele tem que ser o cara que puxa, sabe? Sim, E tem que puxar a frente. isso é muito legal que a Aline falou, e tem um trabalho muito forte dela e da equipe dela, do cutucar o lojista também, de garimpar dentro da loja dele Provocar, né? a melhor oferta, o melhor desconto. Essa provocação é importante, porque quem vai ganhar é o consumidor. É como se fosse o advogado do cliente. É porque assim, é sim. difícil mesmo. Uma loja que tem, às vezes, uma leve, só para vocês terem uma noção, é mais de 40 mil itens lá dentro. Caramba. Uma loja da Leves. Então, por exemplo, ele não vai conseguir ter 70% em 100% Sim. da loja. E isso o contrato também prevê. Né? O contrato que o Mike comentou, ele é muito sério e passa por todo o jurídico de ambos, né? Tanto do... E tem auditoria para isso também. Isso, tanto da administração quanto da própria marca, e é um acordo entre as partes, porque a média de desconto tem que bater 35%. Porém, eu trabalho 70%, até 70%, e eu tenho produtos lá com 10%. Mas a média tem que estar no 35%. 35. 35%. Poxa, um baita no desconto. né? Super, Sim. porque assim, a mesma calça jeans, vamos falar de jeans, Tá. né? Calça jeans não sai de moda. Todo mundo usa. Camisa azul é camisa azul. Camisa azul, é bem isso. Camisa branca é camisa branca. Polo branca. É. Não sai de moda. Então, eu vou no Porto Belo, eu tenho que achar aquela polo branca 35% mais barata do que uma loja de rua, uma loja de shopping, uma loja do e-commerce da marca. Então, essa variedade de produtos, a gente tem que ficar realmente no pé e provocando o lojista. Por quê? A marca, desculpa. Nós do marketing, a gente tem que falar com o consumidor final. O consumidor final só vai até o empreendimento se ele realmente planejar e ver que aquela marca de desejo dele tem o desconto que ele quer. Ele quer ter o benefício, ele quer ter a vantagem para ir até lá. Então, nós, na verdade, a gente tem uma regra interna, que a gente só coloca para as marcas. Você só vai aparecer no Instagram, nas placas, qualquer mídia que a gente faz, se você entregar, no mínimo, o desconto de 40%. A gente puxa 40%, um a gente pouquinho. puxa um pouco mais. Isso aí. Puxa um pouco. Perfeito. 35% é de jurídico. sim, mas sim. pro marketing tem que ser mais. Esse é um Já serviço. botou a meta acima do planejado. Sim. Esse é um serviço. A minha filha fala assim, eu entro no Instagram do Porto Belo Athletic Premium, eu sei que tem um leque de produtos, de marcas e de lojas diferentes com a melhor oferta. Então, a gente entrega de mão beijada isso para o nosso cliente, para o consumidor final, que é uma curadoria que o marketing faz de o que tem de melhor na fila, vem cá, puxa, o que tem de melhor na ASICS, puxa, o que tem de melhor na Levis, puxa, o que tem de melhor... E aí, coloca naquele carrossel, você vai ver 30, Sim. 40 ofertas especiais. Vale a pena eu sair de Blumenau, porque eu tenho 40, isso é um resumo que ela faz, né? Mas eu tenho 40 possibilidades de comprar bem. Uma tarde legal para a família, né? De compra e de experiência. E não é uma ou duas, mas tem casos que a gente ouve. Nossa, eu fiquei 3 horas lá e fui em 2 lojas só. Porque as lojas são grandes. E a pessoa, nessa jornada de compra que o Mike comentou de garimpar, ela fica. Entendeu? Ela vai ficando. E aí quer voltar depois para conhecer o resto do outlet. Sim. Entendeu? Porque vale a pena. Tem E que é ir- isso que é o papel do Tem marketing. que ir É com o tempo. mostrar que vale a pena Sim. você sair da sua A não casa. ser que ele vai, tipo, vou comprar um presente e já tem em mente o que eu vou fazer lá. Mas... Um exemplo, já acontece, a gente trabalha lá, mas também é cliente, né? Sim. Eu outro dia falei, quero comprar uma tábua de carne e uma grelha. Pô, vou na Tramontina, direto. Fui direto na Tramontina e escolhi a melhor oferta lá para comprar uma tábua de carne e uma grelha. Pô, só né? marca boa, né? Mas Boa, é um que eu gancho digo assim, bem marca interessante. conhecida, né? Sim. Esse é um gancho muito legal, porque esse é o segundo papel do nosso empreendimento. Nós somos um outlet de verdade, concebido, projeto arquitetônico, esse projeto estratégico que a gente comentou aqui agora. Mas devido ao crescimento da nossa região, vindo com esses condomínios residenciais, porque Sim. ali não tem terreno mais. Os terrenos todos já estão Uhum. com E projetos projetos maravilhosos, E né? projetos futuros de 5 anos, é agora, amanhã. 5 vai anos faz assim, né? Então, o nosso segundo papel é também receber essa pessoa da compra por ocasião. Então, que nem você falou da sua esposa, né? Uhum. Ela passou, ela vai voltar para casa, vou passar no outlet, comprar um tênis para o meu filho e vou para casa. Esse papel faz sentido para aquela região. Sim.
E por isso, por exemplo, que a gente, depois desses 8 anos, começou a perceber que a gente precisa ter serviços lá dentro também. Isso é verdade. Que a gente é shopping para quem mora aqui. A gente é shopping para quem mora aqui. Né? Assim, é muito legal isso, que a gente já está há 8 anos no projeto, né? Que a gente vê que, nossa, olha, aquele senhor está lá de novo com o pet dele lá. Mas ele vem 4 vezes por semana. Então, assim, ele já é habituê do shopping. Porque ele mora aqui, então é o shopping dele, ele já escolheu. Ele perde o horário porque não paga estacionamento. Ninguém gosta de pagar, né? Estacionamento. Então, eu acho que uma coisa que eu acho muito legal é isso, né? Além de ser uma coisa que tu se sente seguro, já chega ali, tu vê que tem aquelas câmeras na entrada, tu vê o pessoal da vigilância. Tem mais 300 câmeras. Eu tenho mais 300 câmeras no shopping. Bastante. Mais 300. E aí tu tem aquele espaço, é tudo amplo, né? Aberto. É que eu não gosto de lugar fechado, mas tu tem aquele negócio, vento batendo ali e tal, uma coisa. E tu vai, justamente, tu tem a opção para Raquel. É leve, né? A opção pro Enzo, né? Que é o meu filho, e a opção para mim, né? Então todo mundo vai rodar ali e vai ter o que fazer. Agora, o tempo tá batendo, a gente vai ter que ir para a reta final. Perfeito. O papo tá muito bom, né, cara? É que se deixar eu vou perguntando, a gente aproveita para curiosidade. Mas começando contigo, Aline, olhando assim, nessa perspectiva de presente e futuro, o que serão os próximos passos nesse aspecto mais de novidades, de coisas que estão acontecendo, dessas parcerias que já estão aí rolando? Nós temos um dos nossos grandes pilares de venda, e a gente tem um sentimento muito forte com o nosso estado, no segmento esportivo. Nós hoje já somos o principal destino de marcas esportivas, e isso eu quero dizer assim, qualquer marca esportiva que você quiser, você vai encontrar dentro do nosso outlet, com um preço de outlet. Tá? Olha. Essa questão da saúde, fitness, está crescendo, cresceu muito e ainda vai muito longe, né? O Brasil ainda tem... Só para você ter uma noção, o mercado fitness no mundo, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo do mundo é o Brasil. Então, a gente tem ainda uma boa margem para crescimento. Então, ao longo desses próximos, até o fim do ano, a gente vai inaugurar, vai entregar para a cidade... para o estado, mais uma área com grandes 2 marcas únicas, que é a Mizuno e a Under Armour. E a gente vai bater mais de 10 marcas esportivas exclusivas dentro do nosso empreendimento. Junto com a Under Armour, que é uma marca incrível, nós estamos também montando, junto da loja, uma quadra de basquete. Sério? Uma quadra de basquete. Sim. Lá? Lá. E onde as pessoas vão poder usar essa quadra. Caramba. Ela vai ter assinatura da Under Armour, então uma quadra também que não tem no Brasil, é a primeira, justamente com o Marco aí liderando uma negociação, não só de trazer a marca, mas de experiência, voltando aí com o nosso propósito inicial de realmente fazer com que... Vamos fazer, mas vamos fazer diferente? Sabe, é mais nisso daí. Então, sempre inventando moda. Não é mais uma loja. Não é mais uma loja. É uma marca inédita com uma experiência para o cliente. Porque a Under Armour é uma marca que é forte no basquete, é forte no crossfit. Então, tem que ter esse fit, né? Peraí, eu vou na loja única da Under Armour em Santa Catarina e se eu quiser comprar meu tênis de basquete, quiser testar, né? Testar, eu vou testar. Né? Mas eu também não quero. Hoje eu não quero ir lá comprar. Hoje eu quero pegar meu filho e quero jogar um basquete lá. Eu vou no Porto Belo para usar o espaço. Né? Então, isso é muito legal. É espaço ali para vocês, o que não falta ali. Sim, a gente tem área para... Né? Na verdade, o projeto do Porto Belo Outlet Premium já transcendeu. Ele não é mais o Porto Belo, ele é um complexo do Porto Belo Outlet Premium que está na nossa estratégia para os próximos anos aí começar a vir acessórios para que as pessoas... E com todo esse crescimento ao redor desses condomínios, seja do outro lado da BR, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, atrás, né? Eu vi agora, tem uma construtora que está expondo conosco lá, né? Um produto super legal, são apartamentos ali no bairro de Santa Luzia, né? E super inteligente o projeto, né? A um custo muito legal. Ele falou assim, Marco, eu sei que vocês vão crescer aqui mais, então vem gente de fora, marca de fora, o cara pode morar aqui do lado do outlet, né? E também morar num bairro super bacana e charmoso, que é o Santa Luzia, né? Então, enfim, né? Tudo se conecta. É uma coisa atrás da outra. Tudo se conecta. Então, a gente já foi procurado até para que no nosso terreno a gente fizesse um condomínio de residência de alto padrão. Não é o nosso negócio, mas o não de hoje pode ser o sim de amanhã, né? Então, a gente tem, o bom é que a gente tem estoque de espaço
para poder entender a necessidade do nosso consumidor, do nosso cliente, de quem vem, o que eles precisam. É isso, a gente pode trazer, né? Porque cabe. É verdade. Bem, muita coisa aconteceu, muita coisa está acontecendo. Pelo visto, muita coisa vai acontecer ainda, né? Pô, quero agradecer vocês terem vindo aí, terem aceito o convite. É muito bacana o nosso bate-papo. Pude esclarecer dúvidas que eu tinha, né? E garanto que quem acompanhou a gente também pôde aproveitar um pouco e quem sabe, né? Se tiverem mais dúvidas, né? Só procurar o Outlet, ir lá tomar um café, conhecer. Bem, eu ia te fazer essa pergunta, mas eu nem vou fazer, né? Eu fico pensando aqui na região se tem gente ainda que não conhece. Imagino que não, né? Olha, tomara que sim. Tomara que tenha. Porque a gente realmente, com muito orgulho, nós fomos premiados agora, semana passada, né? Esqueci de falar sobre isso, né? Sim, falar rapidinho. Nós fomos primeiro lugar no Brasil, um outlet aqui do nosso estado, né? Ele é destaque nacional em vendas, em empreendimento, em negócios. Então, nós ganhamos de todos os outlets do Brasil, em Porto Belo. Já com isso, nós já estamos em destaque. Então, assim, espero que a nossa região tenha pessoas que queiram visitar pela primeira vez, porque a gente está pronto para crescer, né, Michael? Acho que a gente tem bastante coisa aí para crescer. Então, quem não veio, por favor, né? Estamos aí de portas abertas todos os dias. Isso é um bom do diferencial também, né? Shopping Center tem alguns horários restritos, domingos e feriados ele tem um horário menor. E o nosso empreendimento abre todos os dias das 10 às 10. Sim. Então, não vai faltar oportunidade. Acho que daqui a gente vai passando na BR-101. Vale a pena. Um empreendimento que vale a pena. Estacionamento gratuito, um empreendimento familiar, pode trazer o pet, é muito agradável. Democrático, de A a Z. Mas sabe que tem para todos os bolsos. Né? Isso é verdade. Tem para todos os bolsos. Tem para quem quer uma marca mais. E tem para preciso comprar. Né? A gente fez um comparativo outro dia também, assim. Que imagina, um pai de família que tenha 3 filhos. Ele precisa comprar roupa para 5 pessoas. Para ele, para a esposa e para. Ele pode ter certeza que se ele chegar no alto, ele consegue comprar bem. Para a criança, para ele, para a esposa e ainda se alimentar. E depois ele vai fazer a conta e vai assim, valeu a pena. Né? Comprei a oportunidade e consegui comprar combos, né? Então, é muito legal. Aproveitar para parabenizar, né, por todo esse trabalho que vocês têm feito. É claro que a gente tem a questão comercial, o financeiro, mas principalmente por esse impacto positivo que tem trazido para a nossa região. Não só complementando ou tomando iniciativas que são pioneiras, né, elas são, de uma certa maneira, diria eu, primeiro no Brasil, pelo que eu percebo, muitas coisas acontecendo. Premiações como essa que vocês receberam agora, né, demonstro e chancelo isso, né? E isso para nós é legal, né? O emprego, essa conexão com a comunidade, questões culturais que a gente falou aqui, então tem tudo a ver com a nossa cidade, com a nossa região, né? E quiçá com o Brasil e com o mundo, né? Obrigado pela vida de vocês, tá? Eu que agradeço, né, em nome de todos os colaboradores lojistas do Porto Belo Outlet Premium, de poder falar um pouquinho, que a gente tem muita paixão por isso, né? E muito orgulho também de crescer junto com a nossa região, de entregar um espaço maravilhoso de compras, de lazer, de entretenimento, né? Gerador de emprego, gerador de impostos também. Então isso é importante e a gente está muito feliz aí com. Sim, e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a vida toda, né, Michael? Obrigado também, né? Obrigada, imagina, acho que a conversa poderia ser longa. Vai tempo, tem muita coisa ainda para contar, né? Mas acho que a gente conseguiu passar aí alguns pontos bem importantes e o que está vindo, né? E o que está vindo é para amanhã, porque em novembro, meados ali de novembro, a gente já tem novidade. Uma boa parte. Novembro Já. Tem essa situação para inaugurar. A gente já traz aí para Natal desse ano, com certeza, mais 21 lojas, um grande playground para as crianças, mais restaurantes e o nosso cinema, né? Que todo mundo pede. Parabéns, tá? Muito bom. Muito obrigado, né? Obrigado. Então esse foi o Porto Belo Outlet Premium, né? Aqui no nosso Visor Notícias, no nosso podcast Negócio com as Finanças. Nosso grande abraço a você, muito obrigado e até a próxima.